Oi, gente! Então vamos lá para agora a parte dos exercícios dessa aula, tá? Então, página 48, exercício 1, fala assim: sendo x, seno de x menos 3/7 com x no terceiro quadrante. Então, ele dá o quadrante por quê? Porque é o seguinte, o seno menos 3/7, né? O seno é sempre uma medida aqui. E esse menos 3/7 é uma medida negativa, né? Então, olha, para chegar aqui, que é o menos 1, então, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Então, menos 3/7 cai aqui. Agora, eu tenho sempre dois ângulos, né? Que um vai estar aqui assim e o outro vai estar aqui, que podem ter esse seno negativo. Então, ele me dá o quadrante, para eu saber qual é. Então, eu sei que é esse aqui do terceiro quadrante, né? Por quê? Porque quando eu for fazer as outras funções trigonométricas, eu preciso saber qual é o quadrante para ver o sinal correto. Por exemplo, como eu sei que agora é esse aqui, então quando eu for calcular o cosseno, eu já sei que vai ser um cosseno negativo também, né? Porque ele vai estar do lado esquerdo. Agora, quando eu for fazer a tangente, eu já sei que a tangente vai estar do lado de cima, ela vai ser positiva, tá? Então, esse comecinho aqui é pra gente se situar. Agora, quais são essas demais funções trigonométricas? Então, são todas aquelas, olha, tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. São as 6. Uma já é dada. Então, eu vou calcular as outras 5. Então, já tenho o seno, eu vou partir, então, para calcular o cosseno de x. Então, a minha ferramenta que envolve seno e cosseno ao mesmo tempo é a relação fundamental. Então, eu vou usar ela aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, se o seno é menos 3/7, ele entra aqui, ó. E agora, com essa continha, eu acho o valor do cosseno. Então, 9, né, o quadrado aqui fica 9 e o quadrado 7, 49. Então, vai ser cosseno ao quadrado de x é 1 menos 9 sobre 49. Agora, para fazer essa subtração no denominador 49, eu vou trocar o 1 por 49 avos. Então, fica assim, ó, cosseno ao quadrado de x, 49 avos menos 9 sobre 49, que vai dar 40 sobre 49. Aí, eu vou tirar esse quadrado. Então, vai ficar cosseno de x é mais ou menos a raiz de 40 sobre 49. Bom, a questão do sinal, eu já tinha falado antes. Como ele está no terceiro quadrante, o cosseno vai ser negativo. Então, eu já sei que eu vou ficar com o sinal de menos, tá? Agora, a raiz do 40 não é exata, eu vou ter que simplificar. Então, o 40 é 4 vezes 10, a raiz de 4 é 2, ela vai sair da raiz. E a raiz de 49 são 7. Então, o cosseno vai ser, ó, negativo, porque é terceiro quadrante. Então, ó, dessa passagem aqui para essa, eu selecionei o sinal. Já selecionei porque é terceiro quadrante.
E aqui a resposta final, então, vai ser menos 2 raiz de 10 sobre 7. E esse aí é o cosseno, tá? Agora, para achar a tangente, nós temos que fazer seno sobre cosseno. Então, eu vou fazer a tangente agora aqui em vermelho, ó. Então, o que é tangente? Tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como o oposto é o seno e o adjacente é o cosseno, então a tangente vai ser o seno sobre o cosseno, que é menos 3 sétimos dividido por menos 2 raiz de 10 sétimos. Divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui ficou menos 2 raiz de 10. O 7 vai cancelar, menos com menos vai ficar mais. E aqui sobrou 3 sobre 2 raiz de 10. Então, negativo com negativo, ficou positivo. E aí sobrou essa raiz aqui embaixo. Então, eu não posso largar ela lá. Vou racionalizar a raiz de 10. Então, eu multiplico por outra raiz de 10. Vai ficar 3 raiz de 10 sobre 2. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, que é 10. Então, quando eu racionalizo, a raiz some. Então, ficou tangente. Lembra que eu falei que a tangente ia ser positiva, ó? Já ficou, né? Porque menos com menos ficou mais. 3 raiz de 10 sobre 20. Então, essa é a tangente, tá? Então, continuando, né? A gente já achou o cosseno e a tangente, agora falta todas as demais recíprocas, que são as inversas. Então, a cossecante, que é a inversa do seno, é só inverter, fica menos 7 sobre 3. A secante, que é a inversa do cosseno, fica 7 sobre menos 2 raiz de 10. Só que eu não posso deixar a raiz lá. Então, eu vou ter que racionalizar, olha, só a raiz. Multiplico pela raiz de 10 em cima e embaixo. Então, a secante vai ficar 7 raiz de 10. Aqui, raiz de 100 vai dar 10. Então, aqui embaixo fica 20. E como tem o menos, então o resultado é negativo. Então, eu posso deixar o menos aqui ou vou colocar ele aqui na frente, tá? Porque tem que ter esse menos aí em algum lugar, tá? Bom, e a tangente é o inverso da tangente. Quer dizer, a cotangente é o inverso da tangente, que é 20 sobre 3 raiz de 10. Aí também tem que fazer a mesma coisa, racionalizar a raiz, que vai ficar 20 raiz de 10 sobre 3 vezes raiz de 100 é 10. Aí um zero aqui, 20 com 10 embaixo, vai dar cotangente, que é 2 raiz de 10 sobre 3. Então, é isso aí. Vamos lá, então, exercício 2. Sendo o seno de A isso aqui, o cosseno de A isso daqui, calcule o x. Então, o que esse enunciado quer? Que você envolva o seno e o cosseno num único cálculo, tá? Então, quando eu tenho um seno e um cosseno, eu sei pela relação fundamental que seno ao quadrado de qualquer ângulo, então aqui é A, mais cosseno ao quadrado de A dá 1. Sempre o seno e o cosseno tem que ser do mesmo ângulo. Então, o seno desse ângulo é x menos 1. Então, eu vou colocar esse seno ao quadrado.
E o cosseno, que é 2x ao quadrado também igual a 1. E aí, desenvolva essa conta. Então, fica x quadrado, né? Isso daqui tem um trinômio perfeito. Então, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui fica 4x ao quadrado igual a 1. Com esse 1 aqui do lado esquerdo e esse 1 do lado direito, morreu o 1, ficou 5x quadrado menos 2x igual a 0. E aqui dá para colocar o x em evidência, então eu vou resolver pelo produto nulo. Então fica 5x menos 2 igual a 0. E aqui fica x é igual a 0, 5x menos 2 é igual a 0. Quando o produto é nulo, um dos fatores é 0. Então, o primeiro sempre é 0 e o segundo é igual a 0. Então, se eu zerar esse parênteses, a conta dá 0. Se eu zerar aqui, a conta dá 0. Então, eu uso essa ideia para achar as respostas. Eu igualo a primeira e a outra a 0. Aqui já sai uma resposta e aqui sai a outra. X é 2/5. Pronto. Vamos lá, então. De novo aqui, ele tá pedindo, ele dá um cosseno e pede a tangente agora. Só que a tangente, nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, porque é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E já que a tangente é seno sobre cosseno, e eu já tenho cosseno, só me falta achar o seno. Então, vou eu de novo na relação fundamental. O cosseno é menos 0,8 e ele está no segundo quadrante. Então, aqui eu vou substituir mais o menos 0,8 ao quadrado é igual a 1. Como ele está no segundo quadrante, ó, vou só fazer o desenho aqui para... Olha, cosseno do segundo quadrante. Então, ele é um ângulo que está aqui. Se ele está no segundo quadrante, então ele está para o lado esquerdo e é cosseno negativo. Mas para o seno, ele está do lado de cima. Então, ó, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, eu sei que o seno tem que ser positivo, tá? Então, vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x mais 0,8 ao quadrado é 0,64 igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é 1 menos 0,64. Então, seno ao quadrado de x é 0,36. Agora, eu vou tirar a raiz. Então, seno de x aqui, quando eu mando essa raiz, eu vou para mais ou menos a raiz de 0,36. Tá? Toda vez que eu mando a raiz, acontece isso. Aí eu preciso filtrar qual é o sinal correto. Então, como eu estou no segundo quadrante, do lado de cima, o seno é positivo. Então, agora eu vou filtrar aqui, ó. O seno de x é positivo 0,6, que é a raiz do 36. E aí, finalizando... A tangente de x vai ser 0,6 dividido por menos 0,8, né? Simplificando aqui, ó, eu posso multiplicar por 10, que é 6/8. Simplificando, fica 3/4 negativo. Então, a tangente de x é menos 3/4, ou também posso colocar em decimal, menos 0,75, já que o exercício deu tudo em valores decimais. Exercício 4. Aqui a gente vai usar uma outra ideia derivada da relação fundamental. Então, olha, partindo da relação fundamental, que é seno ao quadrado de y aqui, né? Então, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Aqui ele está envolvendo secante e cotangente.
Então, o que é a secante? A secante é a inversa do cosseno. Então, já que ele é a inversa do cosseno, o que a gente faz aqui, ó? A gente já fez isso naquela aula do PowerPoint lá. Vou fazer de novo, olha. Quando eu divido pelo cosseno, aqui como é tudo ao quadrado, vou dividir pelo cosseno ao quadrado. O que acontece? Então, seno sobre cosseno é tangente. Cosseno com cosseno é 1. Então, seno sobre cosseno aqui vai ser tangente ao quadrado de y mais 1 é igual a secante ao quadrado de y, tá? Então, como eu tenho a cotangente, aqui, em vez de eu colocar 4/3, eu vou colocar 3/4, que é o contrário, é o inverso. Então, aqui fica 3/4, já inverti, ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado de y. Então, eu só vou fazer essa conta aqui e depois eu tiro a raiz, eu já vou chegar na secante, tá? Bom, aqui fica 9 sobre 16 e 1 inteiro em 16avos eu vou trocar por 16 16avos para poder somar. Então, vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de y é 25 sobre 16, tá? Aí, vamos lá, vou tirar a raiz, mais ou menos a raiz do 25 sobre 16. E agora, eu tenho que filtrar o sinal, porque a minha resposta só tem um sinal, não tem dois. Então, vai ser secante de y dá 5/4. Só que é positivo ou é negativo? Então, vamos ver o quadrante, ó. É primeiro quadrante. No primeiro quadrante, cosseno é positivo, secante é positivo, é tudo positivo. Se o cosseno lá é positivo, a secante também é. Porque o cosseno aqui seria 4/5, que é o inverso, tá? Então, essa aqui que é a nossa resposta. Importante, olha, lembrar de fazer isso aqui, porque essa aqui é uma derivada da fundamental e você não precisa decorar, você demonstra na hora, porque senão é muita fórmula para decorar.